Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal. Vai no Instagram me seguir também, @renatapodolscomakeup. E outra coisa, vocês estão vendo esse look maravilhoso que eu tô usando? Olha só, que charme essa blusinha de manguinha. Quem me enviou foi a minha parceira maravilhosa, a lojinha Closet Danai. É uma loja incrível, com peças maravilhosas, peças lindas. E eu confesso que eu tô apaixonada nessa blusinha, de verdade. Queria deixar pra vocês, vou deixar o Instagram da loja também aqui, tá? Bom, vocês viram que hoje o assunto é bem polêmico, né? Eu confesso, assim, que dentro da maternidade, esse assunto foi um dos mais polêmicos que teve comigo, tá? Foi das perguntas que eu mais recebi. Você vai oferecer chupeta pro bebê? E eu confesso que a gente teve vários comentários por optar em não oferecer chupeta. E uma outra parceira que eu vou indicar novamente pra vocês é a minha parceiríssima Varda Joias, gente. Olha só o que ela me enviou por último. É um conjunto, pulseira, esse conjuntinho de anéis e o brinquinho. Vocês vão conseguir enxergar bem o brinco. Mas olha que coisa mais linda. Eu amei. Bom, gente, então assim, eu confesso pra vocês que eu e o André sempre fomos muito bem posicionados em relação à chupeta, tá? A gente já conhecia meio por cima alguns motivos pra não oferecer chupeta pro Davi. Então, desde que eu tava grávida, a gente já tinha essa opinião, tá? Mas algo que amadureceu ainda mais essa opinião em nós foi uma palestra que a gente foi e que a doutora Marília estava ministrando e estava explicando alguns motivos para não oferecer a chupeta para o bebê. Então, assim, foi como se fosse uma confirmação de tudo que a gente havia pesquisado, havia se aprofundado durante a gestação. Então, assim, pouco antes do Davi nascer, aconteceu essa palestra e foi, assim, um alívio pra gente. A gente veio com mais convicção ainda em não oferecer a chupeta. Deixo bem claro pra vocês que a gente não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de achismo em cima dos pais. Ai, não faça isso. Cada pai, cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho, tá? A gente tá aqui dando uma informação, porque muitas das vezes os pais oferecem a chupeta por achar bonitinho, por achar legalzinho. E por falta de informação, acaba oferecendo, né? E cada pai, cada mãe sabe bem o que fazer com o seu filho. Então, assim, eu não tô aqui em posição de julgamento se você ofereceu ou não. E é justamente por isso que hoje eu trouxe, assim, pra vocês a doutora Marília. Então, pra você que tem ainda dúvida se quer oferecer ou não chupeta pro seu filho, se você já ofereceu, como tirar, como, sabe? Vai ser um bate-papo bem legal, por mais que ela tá na casinha dela, me enviou os vídeos respondendo as perguntas, porque foi selecionado algumas perguntas que a gente mais escuta, tanto o pessoal me manda no Instagram quanto pra ela, tá? Então a gente fez uma junção dessas perguntas e assim ficou bem legal, bem esclarecido. Então, pra você não ter mais dúvida, pra você tirar as suas conclusões, com vocês, pessoal, a palavra pra doutora Marília. Olá pessoal, meu nome é Marília Gabriela, eu sou especialista em odontopediatria e em saúde coletiva e hoje eu tô aqui a convite da Renata para falar um pouquinho para vocês sobre a chupeta. É um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto muito importante porque a chupeta ela ainda está muito inserida na nossa cultura, está presente na maioria das listas dos enxovais e é muito importante que a gente passe informações para vocês sobre o uso da chupeta para que a escolha de usar ou não a chupeta seja feita de forma consciente, de acordo com a realidade de cada família. Então eu estou muito feliz com esse convite, Renata, e vai ser muito bom estar aqui com vocês hoje. Primeira pergunta, doutora Marília, quais os malefícios que a chupeta pode proporcionar para o bebê? Os malefícios do uso da chupeta são diversos. A maior preocupação geralmente das famílias e até de alguns profissionais é em relação à arcada dentária, aos dentes tortos. Mas isso vai muito além, os problemas vão muito além dos dentes tortos. O uso da chupeta pode causar problemas na amamentação, desmame precoce, desvio nos padrões de respiração, favorecendo a respiração bucal, que é um problema que depois pode causar vários problemas de saúde na criança, modifica postura e tonicidade da língua, modifica toda a parte de musculatura da criança, atrapalha a deglutição, fala,
E ela causa uma grande dependência psicológica também, causa um vício na criança. Então depois, quando for necessária a remoção da chupeta, tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, remover de forma gradual para não causar um trauma nessa criança, um malefício pior ainda para a saúde da criança na hora de remover. Então assim, essa lista é bem extensa, mas os principais são esses. Perguntinha número 2. É verdade que o uso da chupeta pode prejudicar na amamentação? Sim, é verdade. O uso da chupeta ele pode atrapalhar na amamentação. E são os dois principais fatores que atrapalham. Um é a confusão de bicos e o outro é porque ele atrapalha a livre demanda. Na confusão de bicos, o que acontece? O bebê, ele faz a sucção diferente da chupeta e do peito. Não é a mesma musculatura que ele utiliza. Então, assim, na hora que ele for mamar, ele vai estimular a mama de maneira inadequada, fazer a ordenha de maneira ineficiente, e isso vai acabar levando a baixa produção de leite. E também vai causar fissuras, porque ele vai fazer a pega incorreta. Então, ele vai causar dor ao amamentário e causar fissuras. E esses são os dois principais fatores de desmame precoce. A mãe não achar que ela consegue amamentar porque ela tem pouco leite, e o outro pela dor, porque dói bastante. Amamentar não tem que doer. Então, assim, se tá doendo é porque tem alguma coisa errada, que pode ser consertada. E ele atrapalha, e o uso da chupeta atrapalha a livre demanda, por quê? Porque o bebê vai solicitar menos o peito, porque ele vai estar fazendo a sucção não nutritiva da maneira incorreta na chupeta, e o que ele poderia estar fazendo no peito. E a sucção não nutritiva, a livre demanda, ela é muito importante para o sucesso da amamentação. Então, assim, como o bebê vai solicitar menos, a chupeta ele vai atrapalhar a livre demanda. Então, pode influenciar também na produção de leite. Então, são esses os principais fatores que a chupeta pode atrapalhar na amamentação e levar ao desmame precoce. Inclusive, gente, esse foi um dos fatores mais predominantes para que eu não oferecesse chupeta pro Davi, tá? Eu queria muito manter ele, amamentando ele com leite materno no meu peito e criando esse vínculo, né, e tudo mais. Como eu tinha muita produção de leite, estava tudo ok, eu não queria ter o risco, né, correr o risco de cortar esse elo, cortar essa nutrição por conta da chupeta. Então, assim, foi um fator bem predominante para mim, tá? Pergunta número 3. Doutora Marília, tem algum modelo de chupeta que é melhor do que o outro? Não tem nenhuma chupeta que seja melhor. Qualquer tipo de chupeta ele pode causar qualquer um daqueles danos que eu falei atrás, aqueles malefícios. Se for pensar somente na parte dentária, de deformação óssea e movimentação, as chupetas que são ditas ortodônticas, elas são menos piores, porque elas são mais achatadinhas e promovem um maior vedamento labial, né? E ela deforma menos o palato. Mas mesmo assim, como eu já disse anteriormente, como os problemas vão muito além dos dentes, então assim, eu não recomendo nenhum tipo. Perguntinha de número 4. E se meu filho chupa o dedo, devo oferecer a chupeta? Não, você não deve oferecer a chupeta se seu filho chupa dedo, porque a sucção do dedo, a sucção digital, ela é fisiológica. O bebê, ele aprende desde a barriga a sugar o dedo. Então, assim, a tendência é que a criança pare, principalmente a criança que é amamentada, até os 2 anos ela deixa esse hábito. Então, assim, sempre tem aquele mito, todo mundo me pergunta, mas a chupeta ela é mais fácil de remover do que o dedo. Teoricamente, ela é mais fácil de remover, sim, porque você pega a chupeta e joga fora. Só que essa não é a melhor forma de remover uma chupeta e pode causar vários danos para a criança. Então, assim, se depois a criança passar de uma certa fase, ela começar a fazer uma sucção digital que seja patológica, que esteja causando danos para ela, a remoção vai ser toda trabalhada, como no caso da chupeta, que também tem que ser de uma forma mais trabalhada. Então, assim, é um mito, não ofereça a chupeta se seu bebê estiver chupando o dedo. Não recomendo. Perguntinha de número 5. Quando e como deve ser removida a chupeta? A remoção da chupeta ela deve ser feita para crianças menorzinhas o mais rápido possível. Então, assim, antes de 1 ano, ainda mais se a criança for amamentada,
remove, e aí você pode começar você substitui o peito nos horários que a criança mais queria chupeta. Então assim, é mais fácil, simplesmente joga fora. Mas a criança um pouco maior, a criança que não mama no peito, a gente tem que ter um pouco mais de cautela. A gente tem que a família estar preparada e a criança estar preparada. Então assim, eu sempre converso com as famílias assim, cada família não tem uma fórmula mágica, cada família tem que ver dentro da sua realidade. Por exemplo, você não vai remover uma chupeta, não vai ser um momento adequado para remover uma chupeta no momento que às vezes tem uma separação na família, a criança chegou um irmãozinho novo, a criança perdeu alguém especial para ela. Então assim, esses não são momentos próprios para você remover a chupeta, nem para a criança e nem para você, porque também você vai estar abalada com esses casos, e a família precisa estar mais disponível para essa criança, porque a remoção da chupeta ela deve ser gradual, e aí você vai substituindo a chupeta por mais atenção, porque a criança vai demandar de mais atenção naquele momento. Então assim, tem que ser um momento de preparação da família e preparação da criança, tá? Porque a criança ela não se reconhece sem aquele objeto. Desde que ela era bebezinha, ela usa. Então, assim, ela tá acostumada como se fosse uma parte dela. Então, de repente, você tirar não é legal para ela. Então, vai ter que ser um trabalho, vai removendo aos pouquinhos, menos horário, em horários mais espaçados, somente à noite. Isso vai depender de tudo. Vai depender da idade da criança, vai depender da fase da vida dela. Perguntinha de número 6. Olha só a perguntinha dessa mãe. Já ouvi sobre algumas técnicas para remover a chupeta, como colocar sementes de chia, passar pimenta, etc. Essas técnicas realmente funcionam? Nossa, essa é uma pergunta muito comum. É uma pergunta que eu recebo muito. A internet é um lugar muito fértil, né? As pessoas têm cada ideia, assim, e essas técnicas viralizam, né? Então, assim, tanto a técnica da chia, quanto a técnica de colocar alguma coisa que tem um sabor, que é um sabor desagradável na chupeta, nenhuma delas é adequada. Porque o que acontece? A criança ela não vai estar preparada psicologicamente, ela vai ficar com nojo naquele momento, ela vai detestar aquele objeto que ela gostava tanto, mas gostava tanto, de repente tá cheio de bicho, porque é isso que é a intenção da chia, ou então de repente começa a queimar a boca dela por causa da pimenta. Então assim, dá um baque. A princípio vai funcionar, porque ela não vai querer mais, ela vai ficar com nojo, ela não vai querer pegar a chupeta. Mas e aí, e aquela sensação de prazer que ela tinha, aquela sensação de calma que ela sentia quando ela usava a chupeta? Ela vai precisar substituir isso por outra coisa. Então assim, no primeiro momento, sucesso, legal, parou de chupar a chupeta, ou então chorou 1 ou 2 noites e depois não chora mais. Lógico que a criança cansa, ela não vai ficar chorando a vida inteira por causa da chupeta. Mas e aquele hábito, aquela sensação dela, ela vai buscar substituir. Não tô falando que são todas as crianças, porque às vezes coincide o momento que a criança estava preparada com o momento dessa técnica. Então assim, não são todas, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria das crianças que a remoção da chupeta é feita de maneira abrupta. Tanto jogar fora e deixar a criança chorar, como colocar chia, quanto passar pimenta ou algum outro produto na chupeta, é uma maneira abrupta de tirar a chupeta, e a criança tende a substituir por outro hábito. Quais são os hábitos mais comuns? Roer unha, comer as pelinhas do cantinho do dedo, pode começar a arrancar fiozinho de cabelo, que na hora, às vezes ela tá acostumada a assistir TV, chupando a chupetinha dela, e acalmava. Então ela vai começar a puxar fiozinho, se beliscar, roer unha. Muitas crianças também podem começar a ter compulsão alimentar, porque é igual o adulto que se livra de algum vício, ele começa, se ele não está preparado, ele também desconta. Muitas vezes a pessoa que fuma, por exemplo, ela engorda depois, porque ela começa a descontar na comida. Então isso acontece também com a criança que não está preparada para remoção de chupeta. Então assim, eu não recomendo essas técnicas, como eu já falei antes, tem que ser feita de maneira gradual, não tem fórmula mágica, tem que ser feita de acordo com o tempo de cada criança, com a realidade de cada família. Então eu não recomendo. Então agora, para finalizar, eu gostaria de primeiro deixar um recado para vocês, que eu tô aqui para passar informação para vocês, porque a informação ela é um empoderamento. A gente
a partir da informação a gente consegue tomar uma decisão, né? Claro que cada um vai filtrar, vai ver o que é melhor, vai colocar na balança, né? A gente coloca na balança o que vai ser melhor pra gente. Então, assim, eu tô aqui pra informar vocês. Em momento nenhum eu penso em julgar quem já ofereceu a chupeta. Ok, foi uma escolha de vocês, eu só peço muito cuidado na hora de remover. E uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é um conselho de mãe. É um conselho, assim, para não deixar ninguém interferir na decisão de vocês. Eu recebo muita queixa das famílias de pressão externa pressão externa, às vezes da mãe, da sogra, da cunhada, da prima, da vizinha, que vem, mas não acredito que você não vai oferecer chupeta, todo mundo chupa chupeta, o meu filho chupou e não aconteceu nada. Então, assim, essa é uma decisão que tem que ser de vocês, é uma responsabilidade que vocês vão assumir pra vocês, porque essas mesmas pessoas que muitas vezes que influenciaram vocês, que cobraram de vocês de oferecer chupeta, ou muitas vezes deram escondido, que isso já aconteceu, eu já vi muito acontecer, deram a chupeta escondido sem consentimento da mãe e do pai, são as mesmas pessoas que muitas vezes vai cobrar de vocês na hora de remover, que vai chegar na casa de vocês daqui a alguns anos e vai falar assim, não acredito que ela chupa chupeta até hoje. Ai, que coisa mais feia, que criança feia, tá com a mordida. Olha como é que tá seu dente torto. Ninguém vai querer saber de você. Então, assim, toma muito cuidado. Pega essa responsabilidade pra vocês, tanto na hora de oferecer, quanto na hora de remover a chupeta. Porque isso cabe aos pais. Então, assim, não deixe que ninguém influencie nessa decisão de vocês, todo mundo gosta de dar palpite, né? Mas nós que sabemos o que é melhor para nós e o que é melhor para os nossos filhos. Então é isso. Mais uma vez, obrigada, Renata, por esse convite. Qualquer dúvida pode me chamar. Quem tiver mais pergunta, quem tiver tentando fazer a remoção da chupeta não está conseguindo, qualquer dúvida sobre a amamentação pode entrar em contato comigo também. E um beijo para vocês e até mais. Então, assim, gente, para concluir, nós juntando todas essas informações, juntando essas dúvidas que realmente batiam dentro do nosso coração também. Na minha opinião, foi a melhor coisa que a gente fez, não oferecer, porque a gente conseguiu lidar muito bem com o Davi nessa situação. E um dos fatores que me fez, assim, pensar também muito em não oferecer foi que quando o Davi nasceu, eu vi que da mesma forma que eu tinha que tomar banho correndinho, aquela loucura de recém-nascido em casa e você querer estar preocupada, então você ir tomar banho em 5 minutos e você não ter sossego às vezes pra comer, coisa assim, eu via que eu que não oferecia chupeta, acontecia isso. Eu vi relatos de mamães que ofereceram chupeta e que era assim também a rotina delas. Elas tinham que tomar banho correndo, elas tinham que se alimentar correndo. Então, pra mim, eu vi que não fazia muita diferença em questão comportamental do Davi, da criança, vamos dizer assim, né? Lógico que cada criança age de uma forma, cada criança é única. Então, assim, não atrapalhou em nada na nossa rotina o não oferecer a chupeta. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido também e tenha dado um norte para sua decisão. Independente de qual seja a sua decisão, eu agradeço por você ter ficado com a gente assistindo esse vídeo. E também quero dizer para você ficar tranquila. Você sabe o que é o melhor para o seu filho, o que é melhor para sua filha. Então fique em paz, tá? E eu peço que Deus abençoe muito, muito, muito a família de vocês. Que Deus derrame de muita sabedoria na sua casa, no seu lar, na sua família, para que você consiga conduzir a sua família da melhor forma possível, tá? Porque é somente com a graça de Deus que a gente consegue isso. Se Deus não estiver no centro do nosso lar, da nossa casa, nada anda conforme deve andar, né? Então, assim, que Deus venha derramar da presença dele na sua casa, da paz dele na sua casa, da sabedoria dele na sua casa e da alegria dele na sua casa, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito, muito seu dia. Fica com Deus, se cuida e um grande beijo de uma mãe maquiadora. Tchau, tchau!